estenda a sua mão para cá, vamos abençoar a vida dele. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus de surpresas maravilhosas. E durante todo esse fim de semana, o Senhor está ministrando as nossas vidas através do Michel, através do Leandro, através desta equipe de louvor, de ministração de música. E nós damos toda a liberdade para o Senhor alinhar o nosso coração, Pai. Eles estão aqui, tanto o Michel como o Leandro, como uma oferta. A família deles está deixando esse tempo para que eles pudessem ministrar a nossa vida. Então, Senhor, que Ele possa ser usado de uma forma poderosa, intencional e sobrenatural nas nossas vidas, nos direcionando, Pai. Que nós queremos estar mais próximos da Tua vontade, que é perfeita e agradável para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Quem está feliz aqui? Que bom, graças a Deus. Não sei se meu amigo Michel está feliz, isso pode depender muito do jogo, né? Que foi 1-1, então você deve estar meio triste. A gente é tão amigo que nossos dois times vão cair, o Paraná e o Vasco, vai ser uma benção. Aí o Michel vai em Curitiba esse jogo do Vasco e eu vou no Rio ver o Paraná. Gente, muito feliz mesmo com essa oportunidade de estar aqui com vocês, de servir com vocês. Quero de novo agradecer o Lucas e a todo o time. Pastor Fábio, eu já tive um tempo ali com ele, com o Christian. Muito bom ver Michel aqui, muito bom ver todos vocês, alguns amigos que eu já estou fazendo aqui na cidade também. Muito honrado com isso. Como eu quero ganhar tempo, deixa eu me antecipar aqui. E eu trouxe um material, nosso primeiro material, Cosmovisão Profética, obrigado. Um olhar a partir do propósito eterno. Esse material, ele trata do tema central das Escrituras, o eterno propósito de Deus. Quantos aqui gostariam de entender toda a mensagem da Bíblia? Levante a mão. Então esse material vai te ajudar no crescimento desse entendimento. Ele não é um material complexo, ele é acessível para todo aquele que deseja conhecer o plano de Deus e saber como ser parte disso. Então lá no final você tem acesso a ele. É fruto de 12 anos ensinando esse tema. E aqui nós trabalhamos para que se tornasse um material não para teólogos, não para estudiosos, pessoas capacitadas, mas um material que esteja acessível e ao alcance de todo o povo de Deus, para que você possa crescer em todo o entendimento da vontade de Deus. Olha para mim, invista no crescimento e no desenvolvimento do seu homem interior. Por quê? Porque ninguém fará isso por você. Amém? Quem está me entendendo? Então lá atrás você consegue encontrar esse material no final. Eu trouxe poucos, são pouquíssimos, mas eu creio que vai te enriquecer e enriquecer muito a igreja da região também. Pode abaixar meu microfone, por favor. E também tem um material que o Michel trouxe, o livro dele sobre oração e outros materiais dentro desse tema que sem dúvida são muito ricos. Lucas, você pode levar para mim lá? Amém, gente? Eu descobri um jeito de vender livro com o Luciano Subirá, que é o melhor jeito de vender livro na história do mundo. Eu estava com o Luciano numa conferência e ele disse assim: irmãos, sabe por que eu acredito em literatura? Aí eu falei: olha, Luciano Subirá, né? Vai vir alguma coisa. Aí ele pegou a Bíblia e disse: porque até Deus acreditou. Eu falei: ora, depois dessa não vou ter que comprar todos os livros dele, né? Então, irmão, eu acredito em literatura, né? Então lá no final você pode adquirir para crescer no conhecimento de toda a vontade de Deus. Gente, quem estava conosco à tarde, levante sua mão bem alto. Ok, quem não estava, mão para cima aí, por favor, bem alto. Ok, então nós iniciamos o assunto, mas vai ser possível você compreender o assunto agora também. Embora o tema e a ênfase da conferência é acerca de oração, eu descobri que a conferência tem duas etapas, né? Duas vertentes. Já foi a primeira, vai ser, como é que é? Não fez esse ano? Então está resolvido, porque desde que eu
me inclinei a estar com vocês, e quanto mais conversava com o Christian, mais eu sentia desejo de falar sobre a identidade da igreja, sobre a natureza da igreja. Eu fiquei preocupado de estar um pouco fora do tema, mas eu descobri que a iPray tanto trata da identidade da igreja, quanto trata desse chamado para oração. Então o Michel, que tem trabalhado com isso também há mais tempo do que a gente, está falando sobre o tema, está desenvolvendo isso, vai estar aqui amanhã pela manhã e à noite. Então eu estou usando o meu tempo, tarde e noite, para falar sobre a natureza e a vocação, sobre a identidade e a missão da igreja. Diga comigo: natureza e vocação, identidade e missão, ok? Embora eu estou dando mais ênfase à identidade, eu quero começar de onde eu pensei em terminar. Por favor, abra comigo as Escrituras, em Lucas capítulo 24. Para que possamos caminhar juntos aqui nesse entendimento. Lucas capítulo 24. Estou gostando, está melhorando. Se você abaixa, eu levanto aqui. Pessoal aí atrás está me ouvindo? Lá na parede? Sim, bem? Então tá. Tem a caixa ali, tá ótimo, né? Vai dar tudo certo. Gente, Lucas capítulo 24, eu quero seguir falando sobre a natureza da igreja. E dentro desse tema do movimento de oração que está sendo orquestrado pelo Espírito Santo, desse chamado de Deus. À tarde eu falei que chamado, escute, a primeira vez que Deus chamou o homem é Gênesis 3:9. A Escritura diz: e chamou o Senhor Deus ao homem e disse-lhe: onde estás? Por quê? Porque a mesma Escritura diz que quando o homem ouviu a voz do Senhor soar no jardim, ele fugiu da presença de Deus. Então Deus o chamou. Logo, o que nós entendemos sobre chamado? Que chamado não é ide, chamado é volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, a presença de Deus, amém? Quem está me entendendo aí, sacode a mão e diz sim. Chamado não é ide, chamado é volte. A primeira vez que Deus chamou o homem para voltar para o lugar onde ele foi criado para estar. Então, nós precisamos compreender que esse chamado do Espírito para a oração está relacionado a retornarmos ao lugar onde descobrimos quem nós fomos criados para ser. Então, por isso começar de Lucas e perceber como isso é de fato interessante. Lucas capítulo 24 registra a ressurreição do Senhor, o episódio dos discípulos no caminho de Emaús, e depois o Senhor passa a se manifestar a eles e falar algumas verdades concernentes ao reino de Deus. E no versículo 49, Lucas 24, 49, as Escrituras dizem assim: eis que sobre vós envio a promessa. Diga comigo, promessa. Guarde essa palavra que no final você vai precisar lembrar dela. A promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Preste atenção. Embora as Escrituras não sejam muito claras a respeito de quantos discípulos tomaram conhecimento da ressurreição do Senhor, ela nos dá uma importante informação que você vai fazer o link por onde eu vou começar a construir o entendimento. 1 Coríntios capítulo 15, abre lá comigo, a gente vai ler alguns 3, 4 textos rápidos agora no início, para essa introdução. 1 Coríntios capítulo 15. Olha a cronologia. Jesus ressuscita e dá uma ordem aos discípulos que eles esperassem na cidade pela promessa do Pai. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo está falando acerca da ressurreição do Senhor,
E no versículo 6, no 5 diz: e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Verso 6, depois foi visto uma vez por mais de, leiam para mim, quantos irmãos? Não. Quantos? Mais de 500 irmãos, ok? Quem está comigo? Então preste atenção, mais de 500 irmãos, discípulos, viram o Senhor ressurreto. E ele deu uma ordem aos discípulos: fiquem na cidade, até que do alto meu Pai envie Poxa, eu pedi para você ler a palavra não entendi, promessa. Diga comigo, promessa. Agora você tem um registro em Atos. Olha o que diz Atos capítulo 1. E já vai ficando um pouco mais claro para vocês o que eu quero deixar de base nessa introdução. Atos capítulo 1 fala acerca dos discípulos no cenáculo, debaixo dessa palavra de Lucas 24, 49. E o texto diz assim, o versículo 14 diz: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Verso 15: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase, quantos irmãos? 120, quase 120 pessoas. Quantos irmãos viram Jesus ressurreto de uma vez mais, de uma vez só? Quantos estavam no cenáculo? Quantos? Quase 120. Querido, quando o Espírito Santo veio sobre eles, se você virar uma folha, você vai ver que verso 2 diz: e cumprindo-se o dia de Shavuot, ou de Pentecostes. Escuta, presta atenção. Estavam todos concordemente no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Preste atenção em algo, por favor. Fixa isso. Jesus cumpre seu ministério, morre, ressuscita, fica 40 dias com os discípulos e dá uma ordem. A ordem é: fiquem na cidade, até que do alto meu Pai envie a promessa. Paulo se dá o trabalho de registrar que em uma única ocasião, em uma única aparição de Jesus ressurreto, mais de 500 irmãos o viram, testificaram da sua ressurreição. Porém, as Escrituras dizem que quando o Espírito, a promessa, cai sobre eles, eram quase 120 discípulos. Pergunta: onde estavam quase 400 discípulos? Resposta: não puderam suportar um curto espaço de tempo em oração. Agora, o que eu preciso entender para suportar esse espaço de tempo? Primeira coisa, preste atenção nisso. Quantos dias os discípulos ficaram orando no cenáculo? Alguém aí sabe? É possível saber. Alguém sabe quantos dias eles ficaram orando? Não. 40 dias Jesus esteve com eles, falando sobre o reino de Deus, em Atos 1,13. Quem sabe aí? Olha a conta, presta atenção na conta. Jesus morre em Páscoa. De Páscoa a Pentecostes, Pessa a Shavuot, são 50 dias. Quantos dias? Jesus ressuscita e fica 40 dias com eles. O Espírito Santo cai
em Shavuot, em Pentecostes. Então, quantos dias eles ficaram esperando? Na verdade, até talvez um pouco menos de 10, a contar a ressurreição e o tempo que Jesus está morto. Estava sepultado. Agora preste atenção. Não suportaram nem 10 dias de oração. E por isso, não experimentaram o cumprimento da promessa de Deus. Preste atenção, primeira coisa que a gente precisa compreender dentro dessa dinâmica que o Espírito está nos chamando: constância é mais valiosa do que intensidade. É bom sermos intensos, é melhor ainda sermos constantes. Uma coisa que nós precisamos aprender é que nós estamos sendo chamados a permanecer. A Escritura diz: quem subirá ao monte do Senhor e quem permanecerá no seu santo lugar. Eu preciso compreender o que esse tempo está exigindo de mim: perseverança no lugar de oração, para experimentar o derramamento do Espírito. Quem está me entendendo? Agora, antes, eu não vou abrir o texto, mas Lucas capítulo 14, versículo 15 em diante, há um registro de uma parábola muito significativa para nós nessa estação. Jesus está ensinando, e no versículo 15, um cara fica tão impressionado com o que Jesus estava ensinando, que ele diz o seguinte: bem-aventurado é quem comer pão no reino de Deus. Ele está falando: bem-aventurado é quem se alimentar dessa comida, quem comer na mesa do reino. Aí a sua Bíblia diz assim: Jesus, entretanto, lhes propôs uma parábola. Ele vai rebater a declaração do cara. Aí ele diz assim: certo homem deu uma ceia e convidou a muitos. E quando tudo estava pronto, enviou o seu servo a dizer: vinde, tudo já está preparado. Mas um a um começaram a excusar-se. E o primeiro disse: eu comprei um campo, uma propriedade, uma casa, rogo-te. Ele dizia: importa-me vê-la, rogo-te que me tenhas por desculpado. O segundo disse: eu comprei 5 juntas de bois. Está falando de um instrumento de trabalho, está relacionado a uma profissão, a um trabalho cotidiano. Ele diz: rogo-te que me tenhas por desculpado. E o terceiro disse assim: casei, e portanto não posso ir. O que Jesus estava ensinando naquela parábola? O cara disse: bem-aventurado é quem comer pão na mesa do reino de Deus. E Jesus disse: não, bem-aventurado é quem tem fome suficiente que pode durar até aquele dia. Por quê? Porque algo roubou a fome daqueles que haviam se comprometido a ir. Eles se comprometeram a ir, mas quando chegou na hora, eles estavam saciados de outras coisas. E sabe qual é o desafio nosso? É que Jesus fala de coisas lícitas. Querido, é pecado comprar uma casa, trabalhar e se casar? Sim ou não? Depende. A palavra grega para pecado significa errar o alvo. Portanto, o que é pecado? É qualquer coisa que te faça errar o alvo, que te roube a fome pelo reino de Deus. Jesus estava querendo dizer: bem-aventurado não é quem come, bem-aventurado é quem tem fome que pode durar até aquele dia. Ei, você está aí? Assim como aqueles irmãos não puderam se engajar naquela reunião de oração, na espera do derramar do Espírito. Agora, sabe, eu quero insistir com vocês nisso. Constância é mais valiosa do que intensidade, e consistência é mais poderosa do que influência. Nós somos intensos, porém inconstantes. Queremos ser influentes, mas somos inconsistentes. Não há consistência ainda em nós. Há uma busca desenfreada por influência na nossa geração, por causa das mídias sociais e de tantas outras ferramentas que são ótimas e são úteis para a propagação do Evangelho do Reino de Deus e para tantos outros fins. Porém, a minha geração vive a síndrome da influência. Todo mundo quer ter seguidor no Instagram,
E isso é uma tremenda uma palhaçada. Ao mesmo tempo que nós falamos que queremos o mais poderoso derramar do Espírito e queremos permanecer no lugar de oração, a gente gasta mais tempo vendo se alguém curtiu a nossa foto ou não no Instagram ou no Facebook. Por quê? Porque a gente está atrás de ser influente, mas você deveria se preocupar em ser consistente, em construir realidade espiritual. E se Deus deseja que você seja influente, isso vai ser uma consequência da consistência. Quem está me entendendo? Eu costumo dizer uma coisa para a geração de jovens: ter curtidas no Facebook, no Instagram, é tão valioso quanto ganhar dinheiro no banco imobiliário. É de mentirinha. É de mentirinha. A vida online é de mentira, gente. Não significa nada. Então, se realmente a gente quer se engajar nesse movimento orquestrado pelo Espírito Santo, a gente vai precisar aprender uma coisa: a procurar a consistência e não a influência, e a procurar ser constante e não apenas intenso. Esse é o grande desafio da nossa geração. Permanecer. Como o pastor Christian falava. Por quê? Porque de tempos em tempos nós temos ondas do Espírito. Isso é normal na história da igreja. Agora eu penso que esse favor de Deus, esse toque especial do Espírito, tem um objetivo muito claro. E, obviamente, eu como parte do último despertar de Deus no Brasil, final da década de 90, começo dos anos 2000, e como parte de uma geração como Michel, que foi influenciada por profetas de Deus que vieram para o Brasil, eu amo a tal coisa chamada avivamento. Mas escuta, eu já pensei que o avivamento era um monte de coisa. Primeiro, vou contar um pouco da minha história para depois entrar um pouco mais a fundo na Escritura. Look at me, olhe para mim aqui. Quando eu conheci o Senhor em 2001, a gente estava vivendo um momento no Brasil como esse. Conferências cheias de pessoas, lembra disso, Michel? Graça, poder, unção, eu acho que era mais forte ainda, tremia mais. Treme, cai no chão e baba e ri por 3 horas. Vê anjo, eu não sei se você pegou essa época, talvez o pastor Fábio tenha pegado. Era muito comum, o que é comum? O que é comum nos nossos dias? E o que é comum nos nossos dias? Reuniões com unção e graça. Gente, tem sempre unção de Deus disponível em favor, porque Deus ama tocar o seu povo, cara. Só que eu, um cara novo convertido, iniciando minha jornada na fé, eu vinha os caras fazerem aquelas coisas e eu queria fazer também, porque para mim, o que era avivamento? Avivamento era culto de 5 horas. 3 horas de música e mais 2 horas e meia de choro e pega o fogo, pega! E tem que cair no chão, se não cair no chão terminava em depressão. Quando eu pregava e as pessoas não caíam, não sei se o Michel passou isso, eu me deprimia. Ele não vai confessar, mas eu confesso por ele, passou também. Eu me deprimia, Michel falou, ai, hoje foi horrível. E daí quando não caía a gente empurrava, né, irmão? Recebe agora, varão. E então, não foi ninguém que me disse isso, eu criei uma concepção. O que é avivamento? Avivamento é esse bagulho louco, a crentaiada chorando, gritando, caindo no chão. Tinha uns americanos muito loucos que vinham com o Randy Clark pro Brasil, com umas unção muito louca, mano. Eu falava, isso aí é muito louco, eu quero esse avivamento. Aí depois eu comecei a colar nos caras e ver o lance das curas, dos sinais, que era incrível. Então eu participei de conferências com o Randy Clark e toda a equipe de Global Awakening, que eu vi curas que ainda a gente não está vendo em larga escala. Dava até medo. Cego enxergando, de verdade, não é aquela coisa meio cego. Não, é cego mesmo, do olho branco, o cara meteu a mão e pum! Você, meu Jesus.
Eu me lembro da primeira vez que eu vi Randy Clark orar por cura em Curitiba. Nós estávamos numa conferência, primeira igreja do Evangelho Quadrangular, em torno de 4.500 pessoas enchiam um templo naquela noite. Eu era só um ex-dependente químico e que eu aprendi sobre a unção. Então, eu li os livros, aquele livro que você, depois de ler ele, levantava dando bom dia para o Espírito Santo, aquela coisa toda, e a unção, e eu sentava aqui onde essa mocinha está, bem aqui, e eu ficava esperando que então aquele americano me desse o avivamento, que era tremer, gritar, chorar, sentir a mão pegar fogo e curar os enfermos. E era real. E a primeira vez que eu vi Randy Clark orar, Randy, cara extremamente comportado, aí ele falou: eu vou orar, e se você for 50% curado, você vai sacudir uma das suas mãos. Se você for 80% ou 100% curado, você vai sacudir as duas mãos. Aí eu fiquei pensando, falei: ixi, esse cara tá pirando, cara, tá se achando. Não pode ser que o negócio é desse jeito. E eu me lembro, nunca mais esqueci. Sabe aquelas experiências que você tem no início da jornada? É como se eu estivesse vendo isso agora. Eu estava aqui, e ele orou, e ele disse: Father, thank you. Pai, obrigado. Ele só disse isso. E quando eu virei para trás, Michel, eu vi 4.000 pessoas tomadas da glória de Deus, sacudindo um braço. Um paralítico saiu correndo do meu lado, pulou da cadeira e saiu correndo. Eu nunca mais esqueci aquilo. Eu falei: eu quero avivamento. Eu preciso do avivamento. Isso é incrível. Isso são sinais, eu creio, e nós teremos isso. Amém? Agora ouça. Assim como no texto que eu li, o Espírito Santo foi derramado pela primeira vez. O primeiro avivamento na história da igreja nos ensina o que é avivamento. O primeiro avivamento na história da igreja, ele tem duas etapas. Eu vou mostrar isso durante toda a palavra, mas eu quero só que você entenda uma coisa. Ele foi concluído na festa de Shavuot, a gente chama de Pentecostes. Essa é a transliteração grega. A palavra hebraica é colheita. E o que estava sendo colhido? Os primeiros homens com a natureza de Jesus. Você não entendeu, cara, você tinha que ficar mais feliz com isso. Quando o Espírito Santo caiu, era Deus colhendo, porque Jesus morre em Páscoa, e depois Paulo diz que Cristo é o Cordeiro Pascal, e diz que ele também é a primícia de Deus. Sabe o que é primícia? É quando o sacerdote, logo depois de Páscoa, pães asmos, colhia os primeiros frutos da terra e os movia diante do Senhor, no período da chuva temporã. E o sacerdote dava a Deus as primícias, como quem dizia: graças te damos, ó soberano, porque se há primícia, haverá abundante colheita da mesma espécie da primícia. E Paulo diz que Jesus foi movido como primícia diante de Deus. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele foi apresentado a Deus como primícia. Por isso ele disse a Madalena: não me toque. Eu não fui para o Pai ainda, eu sou a primícia. E quando ele ascendeu aos céus, ele disse: esperem na cidade pela promessa. E quando o Espírito veio sobre eles em duas etapas, nós vamos olhar, repito, o que você entende? Que avivamento é quando Deus, pelo Espírito, forma a natureza de Jesus em alguém que estava morto. Essa é a melhor definição de avivamento que eu encontrei, Michel. Eu já pensei que avivamento fosse unção, pessoas tremendo e gritando, muitas vezes são sinais. Eu pensei que avivamentos são curas, sinais e prodígios, até descobri que um dos mais poderosos avivamentos no país de Gales não registrou nenhum milagre físico. Tá certo isso, Michel? Pelo que eu vi, não tem registro de cura nenhuma. Evan Roberts, o preferido de Gregório, é impossível falar, não lembrar dele. Evan Roberts, Leandro, um jovem totalmente precioso, o poder de um coração puro.
100.000 pessoas foram salvas, nasceram para uma nova vida, para uma nova natureza. Escute, eu não estou removendo a sua expectativa nos sinais e no poder de Deus. Eu não sou cessacionista no que diz respeito aos dons e a manifestação do Espírito, eu sou continuista. Eu acredito e nós teremos isso no fim dos tempos, amém? Mas nós precisamos entender que o objetivo principal do derramar do Espírito é colher pessoas com a natureza de Jesus. Por quê? Porque a principal manifestação do Espírito Santo não são dons, sinais ou prodígios. A principal manifestação do Espírito Santo é tornar uma pessoa semelhante a Jesus. O Espírito caiu na festa de colheitas, era Deus colhendo. E eu preciso, de fato, compreender isso. Nós estamos esperando esse poderoso derramar do Espírito, mas Ele é mais do que nos empoderar. Tem a ver com mudar a nossa natureza. Quem está comigo, diga assim. Então, isto posto, você passa a entender a minha paixão cada vez maior e zelo pela igreja. Por quê? Porque a igreja é a nova raça, o novo tipo de gente que Deus deseja colher. Pessoas com a natureza do seu Filho. Eu preciso compreender essa dinâmica de avivamento. Antes de pensar apenas em poder, em sinais, em unção, em cultos cheios da presença de Deus, é bom, mas não é tudo. Por quê? Porque já vivemos isso. Agora escute, preste atenção. Nós vamos perceber que esse cumprimento da promessa se deu em 2 estágios. O Espírito dentro e o Espírito sobre. Diga comigo, o Espírito dentro e o Espírito sobre. Eu vou explicar à medida que a gente caminha aqui na Escritura, mas ouça-me. Determinado pregador, mundialmente conhecido por causa de sinais e prodígios, autor de best-sellers, ele disse agora nas mídias sociais, não sou eu que estou dizendo isso, portanto não é uma murmuração, foi ele que disse, esse vídeo chegou até a mim. Ele disse assim: no dia em que a unção do meu ministério, a unção que estava sobre mim, se tornou maior que a unção do meu coração, a unção do meu ministério me esmagou. Esse cara divorciou da esposa, voltou agora, está restaurando. Reconheceu que se perdeu na teologia da prosperidade. E nem todos nós juntos aqui curamos tantos enfermos como ele fez durante seu ministério. Nem perto. Nem perto. Cruzadas com 100, 200 mil pessoas sendo curadas de forma instantânea. Livros espalhados pelo mundo, campanhas pelo todo o globo terrestre. E ele disse: a unção que estava sobre mim se tornou maior do que a unção que protegia meu coração. E a unção do meu ministério me esmagou. Eu já estava ouvindo o Senhor falar isso comigo. E quando eu vi esse vídeo, eu tive certeza que o Espírito estava me dando um alerta. E talvez sirva para você. A unção que está em mim precisa ser sempre maior do que a unção que está sobre mim. Porque eu fui ungido para, o Espírito do Senhor me ungiu para. Deixa eu te falar uma coisa, eu aprendi a ministrar na unção. Isso é até estranho. Embora a unção não seja exatamente o que a maioria de nós pensa, a unção é a habilidade para exercermos a nossa função no reino de Deus. Então, seja você um advogado, você precisa de unção. Seja você um biólogo, você precisa de unção. Seja você um pedagogo, você precisa de unção. Porque unção é a habilidade de Deus para que você exerça a sua função. Amém? Então, por que eu aprendi? Porque eu aprendi uma chave sobre a unção. Que a unção é para quebrantados e contritos.
Então eu aprendi, Jesus, eu não quero ministrar nunca sem unção. Você me chamou para fazer isso, eu quero que você acompanhe com unção. E não tem faltado unção. Nem sempre a manifestação, grito e choro, mas unção não tem faltado. Por quê? Porque eu aprendi que a unção não é um mérito meu. A unção é o desejo de Deus de libertar e curar quebrantados e contritos. O Espírito do Senhor me ungiu para. Quem está comigo, sacode a mão e diz sim. Então preste atenção. Agora, de fato, nós precisamos considerar algumas coisas. Então, para isso, Efésios capítulo 1. E eu tenho uma palavra tanto de encorajamento, tanto de fundamento no aspecto apostólico, como tenho uma palavra pastoral para vocês, e eu estou curtindo muito isso. Amém? Eu estou pastorzão agora, dá uma benção. Pastor de igreja, aleluia. Efésios capítulo 1. Vou ler o texto que eu comecei à tarde, para a gente retomar. Versículo 16 em diante. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Digam todos comigo, por favor, esperança da minha vocação. Então, a oração de Paulo está totalmente relacionada, era uma oração incessante, a fim de que os santos de Éfeso, isso se estende a nós, a fim de que a igreja compreendesse a esperança da sua vocação, a razão, o motivo, o objetivo pelo qual Deus deu a ela uma missão. E à tarde eu disse, vou repetir um pouco agora, intencionalmente, para que todo mundo chegue no mesmo lugar de entendimento, é que a vocação da igreja, ou seja, a sua vocação, a sua missão, a minha vocação, a minha missão, a vocação da igreja está mais atrelada àquilo que ela precisa se tornar para Deus, do que aquilo que ela precisa fazer para Ele. Quem está me entendendo, diga assim. Paulo não está meramente orando a fim de que os irmãos respondessem o chamado, a vocação. Ele está orando para que eles entendessem a esperança da vocação, o motivo pelo qual Deus os vocacionou. Ok? Amém? Então, por favor, eu quero que você me dê de presente a sua atenção. A gente tem um grupo maior, então a gente tem um desafio maior, a fim de que possamos focar e manter o nosso coração aqui, para recebermos edificação pelo Espírito e pela palavra. Eu quero ser bem cuidadoso com o que eu vou falar e quero ser bem intencional. Então, querido, preste atenção. Paulo vai falar sobre a necessidade de entender a esperança. À tarde eu disse, mas eu sinto a necessidade de fazer isso. Querido, qual é a esperança do cristão? Morar no céu, amém? Não. Em nenhum lugar da sua Bíblia você vai encontrar que a esperança do cristão é morar no céu. Não é isso que as Escrituras chamam de esperança. Vamos rapidamente a alguns versículos. Marca Efésios 1, pega essa coisinha aqui. Olha só. Abre Romanos capítulo 8. Verso 18, Romanos 8, 18. Quem encontrou, diga sim. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória para onde estamos indo. Amém? Espera aí, vamos tentar de novo. Porque para mim tenho por certo
que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória para onde estamos indo. Amém? Amém? Espera aí, está escrito isso aí na sua Bíblia? Então por que você está dando amém? Que em nós há de ser revelada. Ouça-me, glória não é um lugar para onde você está indo, glória é o resultado daquilo que você está se tornando. Mas eu sei que um versículo nunca é suficiente, então abre Colossenses capítulo 3. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Lembra a musiquinha da Ana Paula Valadão, irmão? Gênesis, Êxodo, decora aí. Colossenses capítulo 3, vamos lá. Vamos fazer isso rápido, porque eu ainda tenho que voltar para Campo Grande, e amanhã tem que estar num culto ainda em Curitiba, aleluia, glória a Deus. Quem encontrou, diga assim, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele na glória, aleluia? Vos manifestareis com Ele? Glória não é um lugar, glória é uma condição. Glória não é um lugar para onde estamos indo, glória é o resultado daquilo que nós estamos nos tornando. Essa é a nossa esperança. O que Paulo tanto orava pelos santos em Éfeso. Calma, se não te é suficiente, abre 1 João capítulo 3. E aí você começa a entender o foco principal dessa coisa chamada avivamento. Avivamento tem a ver com a vida de Cristo em mim, e não com aquilo que eu posso fazer para Deus. Ei, alguém está aqui ainda? Não é o quanto eu posso fazer para Deus, é o quanto o seu Filho já foi formado em mim. Cristo em vós. Agora, 1 João capítulo 3, quem encontrou diga assim, verso 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Espera aí, eu já sou filho de Deus, o que eu vou me tornar que não é isso? Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos, vamos tentar todo mundo junto, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Verso 3, e todo aquele que nele tem esta esperança, diga comigo, esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E todo aquele que nele tem esta, qual esperança, gente? Morar no céu? Ainda bem, eu vou morar no céu, eu vou subir. Esse mundo está uma desgraça, eu quero morar no céu. Essa é a esperança para a qual Deus me chamou. Não, de acordo com a Escritura, a esperança para a qual você foi chamado é se tornar semelhante a Jesus. E aí você começa a compreender que isso não é fruto de uma passividade. Estou esperando, estou aqui no culto, ei Jesus, estou aqui, vamos lá, resolve tudo. Não! Ele diz, e todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Olha qual é a chave, pastor Fábio, o combustível para uma geração santificada, é o conhecimento da esperança. Por que eu procuro me tornar santo? Porque eu quero ser achado como ele naquele glorioso dia. Não é porque eu estou com medo do inferno e quero morar no céu. Não é essa a razão da minha santificação. É que eu quero ser como Jesus. Por favor, cara. Aí você entende por que a matemática não fecha.
Porque na verdade, a gente acaba mostrando que nós ainda somos governados pela concupiscência da carne, pela soberba dos olhos, pela soberba da vida. Por quê? Porque a gente fez do céu um lugar onde a gente vai ter tudo que não conseguiu aqui. E a gente só não bota 7 virgens lá igual os muçulmanos porque ia ficar chato, mas tem um monte de homem crente que queria que tivesse, mas ia ficar ruim para a mulher se ele confessasse. Aleluia, irmão, glória a Deus. Você está feliz ainda? Vocês estão felizes ainda? Morzão. Ei, gente, olha só. Não. A esperança é me tornar como Jesus. E essa é a razão pela qual eu permito o Espírito de Jesus me santificar, me inclinando a cumprir os mandamentos de Deus. É uma obra do Espírito, não sou eu que faço. A W. Tozer disse que a santidade não é o caminho para Cristo, disse que Cristo é o caminho para a santidade. É porque eu estou em Cristo que eu posso ser como Ele. Quem está me entendendo? E é por isso que nós não compreendemos e não estamos vendo ainda uma geração santificada, pela falta da compreensão vamos tentar de novo, falta da compreensão da esperança. Agora, o que você entende? O que é o avivamento? O que é o derramar do Espírito? O que Deus está comunicando com o seu povo, com esse movimento de oração, Ele está requerendo para si a sua propriedade exclusiva. Ele quer um povo com a natureza do seu Filho, e à medida que nós nos rendemos no lugar de oração, seu Espírito trabalha em nós, e Paulo diz que de glória em glória, vamos sendo moldados na imagem do Senhor, como que pelo seu Espírito. Logo, não é o que fazemos, é o que estamos nos tornando. Logo, não é o quanto eu posso fazer, é o quanto Deus já fez em mim, o quanto Cristo já foi formado em mim. Amém? Porque Cristo em mim é a esperança de glória, não as minhas obras. Aleluia. Essa parte dá um panezinho, né? Dá uma. Depois você vai relaxando e vai deixando o Espírito e a Escritura falar mais alto do que o dogma que tem na sua mente há muitos anos, e você vai se dobrando dessa verdade e vai compreendendo. O pastor amigo meu disse para mim, a primeira vez que eu ouvi o Leandro, eu quase desviei. Ele falou, por quê? Porque ele tirou até o céu da gente no culto. Eu disse, eu te dei algo melhor. Eu te dei a esperança de ser como Jesus. Aí que eu vou dizer para você, uma vez quando eu era só um jovem querendo Jesus, cara, e agora eu sou um cara meio velho que continua querendo Jesus, eu vi Antônio Cirilo em Batista de Lagoinha dizer, encontro de avivamento, isso aí é só para os caras da antiga. Ele disse assim, no céu pode ter rua de ouro, portão de pérola e muro de diamante, mas se Jesus não estiver lá eu não quero estar. Quem está comigo aqui diz sim. Quem está feliz pela esperança da vocação? É melhor do que morar num lugar, é se tornar como aquele a quem Deus diz, eis aí meu filho amado. Agora, isto posto, meus queridos irmãos, eu consigo pregar. Aleluia. Terminada a introdução, vamos pregar. Você está feliz ainda? E olha que eu tenho uma viagem de 3 horas pela frente, ainda mais uma resenha. Vai ter um copiloto aí para nós, parece. Volta a Efésios capítulo 1 e vamos olhar como Deus está fazendo isso. É verdade o que eu falei, mas eu vou sintetizar a pregação toda em poucos minutos. Efésios capítulo 1, vamos todo mundo lá, gente. Se você porventura não tem uma Bíblia, procure um crente do seu lado, cara, e leia com ele. Efésios capítulo 1, quem encontrou diga sim. Gente, olha para mim, tenta acessar um pouquinho a movimentação, principalmente lá atrás.
as crianças não incomodam, é normal. Eu sou pai de um carinha de 6 anos que não quer ficar parado. Agora, que os adultos... Eu sou meio neto de assembleiano, assim, eu tenho aquela coisa da reverência, sabe? Sabe aquele bom costumezinho? Ó. Sabe aquele bom costumezinho de eu estou ouvindo a escritura, não estou ouvindo ladainha? Sabe quando você fica bravo? Sai da frente, que eu quero ver o jogo. Se você pudesse pelo menos dar a mesma atenção para a escritura, já ficava legal. Glória a Deus. O programa que você gosta, aquela série do Netflix, Pablo Escobar. Ah, não, acho que não pode assistir, né? Eu confesso, pastor, eu assisti. Tá bom. Quem assistiu aqui, levanta a mão. Ixi, bando de pecado. Quem assistiu? Seu miserável. Efésios 1, quem está comigo diz sim. Então, você está me entendendo? Eu vou repetir. Paulo está orando por compreensão da esperança. Gente, presta atenção. A nossa esperança, a esperança da nossa vocação está relacionada àquilo que precisamos nos tornar e não àquilo que precisamos fazer, porque Deus já fez. O Evangelho, escute isso, o Evangelho é uma boa notícia a respeito do que Deus já fez por você em Cristo. O Evangelho não é um bom conselho sobre o que você tem que fazer, é uma boa notícia sobre aquilo que Deus já fez. Amém? Isso é incrível. Está em Cristo. Isso é totalmente calvinista. Os presbiterianos, cadê os presbiterianos? Se manifestam entre nós, aleluia. Os caras, o presbiteriano quase virou pentecostal agora com essa minha declaração. Efésios capítulo 1, versículo 3. Vamos correr com isso. O que eu quero que você entenda? Qual é o objetivo do derramar do Espírito? Por quê? Porque a gente está orando, porque nós queremos que o Espírito seja derramado, amém? Para quê? Sabe uma coisa que eu tenho preocupação? Eu vou botar todo mundo num pacote aqui, sem falar nomes para ninguém ficar ofendido. É que a gente tem 2 linhas teológicas majoritárias no Brasil. A linha dos caras da palavra, que eu juro que eu não falo quem é, que é só palavra, querido, aqui é Bíblia, varão. Não, varão não, varão é do outro lado lá. Bíblia, glória a Deus. Imagina eu, um cara de 37 anos, vou querer chegar e tecer algum comentário sobre o que Deus fez na história da igreja. Eu não estou envaidecido de mim mesmo, irmão, fica tranquilo. Eu só estou dizendo que a nossa realidade é essa. Tem os caras da Bíblia, da palavra, que é, e tem os caras do... Não tem? Tem, né? Ó, num raio de 5 quilômetros, aquela coisa, o avião... São os meus amigos, são tudo parente do Vini e do Tô Solto, amém? Já viu? Meu amigo Vinícius é o mais engraçado, ele consegue ser engraçado. A gente está parecido com a igreja de Corinto. Por quê? Porque a igreja de Corinto era capacitada intelectualmente. Por quê? Porque Corinto era uma das cidades mais importantes da Grécia Antiga, os caras tinham conhecimento. E sabe outra coisa que os caras tinham? Os caras tinham dom, irmão. Os caras tinham poder. Tinha tanto profeta em Corinto que Paulo diz, espera aí, um profeta aqui já levantava um terra, menegaste, o chimarrão, aí já levantava outro, calma, eis que te digo eu. Diz que numa igreja dessa, um dia o cara foi profetizar e ele falou, filha minha, sou eu Jesus que falo contigo. Aí o outro já levantou, filho, fica quieto que é minha vez de falar, era o pai, Conta-se que é verdade. Conta-se, diz, né? Diz, a gente não sabe, mas diz. Mas que não é de duvidar, não é. Eu não estava lá, mas eu acredito. Olha aqui, você está feliz ainda, amém? Você tem que estar feliz, você foi chamado pela gloriosa esperança de se tornar como Jesus, cara. Mas sabe o que Corinto tinha? Conhecimento e poder. Sabe o que eles não tinham? Cristo. Sabe o que Paulo diz? 1 Coríntios 2:2, eu, irmãos, quando fui ter entre vós, nada propus saber, a não ser Cristo e esse crucificado.
De um lado os caras estavam arrotando teologia, Paulo, a exegese da hermenêutica, e eu não estou menosprezando isso, jamais, eu amo as escrituras, eu acho que isso é bem claro. E do outro lado os caras estavam querendo curar e expulsar o diabo do diabo, de tanto poder que tinha. E Paulo estava assim, ó, Cristo crucificado, Cristo crucificado. Cristo crucificado eu não achei. Quem está me entendendo? Parece alguma coisa? A gente tem conhecimento, a gente tem poder, mas não tem quase nada de Cristo ainda. E você sabe, e eu também sei. E as duas pessoas que a gente não pode enganar é Deus e a gente mesmo, né? Quem está me entendendo? O objetivo do derramar do Espírito é formar a natureza de Jesus em mim. Não é me tornar o detentor do conhecimento para chamar os outros de ignorante, burro, sem teologia. E não é achar que eu sou o poderoso do terramanto, do Depleforbiasnai, e o outro ali é frio. Não, não tem Cristo nesses extremos. Eu não estou dizendo que não tem Cristo no que Deus fez na história, tá? Com a devolução da palavra ao seu povo e com o derramar do Espírito em Azusa. Eu não estou dizendo que não tem Cristo nisso, eu não sou louco. Eu estou dizendo que isso sim tem Cristo, mas para nós está virando só uma tensão e uma guerra carnal de quem sabe mais ou de quem pode mais. Quem está me entendendo? E deixa eu te falar uma coisa. O Espírito não está em conflito com a palavra. Eu não preciso escolher entre a palavra e o Espírito, porque o Espírito é quem vivifica a palavra. E a junção do Espírito e da palavra é Cristo em mim, a esperança da glória. Porque você sabe o que é Jesus? É o que a gente precisa ser. Deixa eu dar uma viajada na maionese que eu gosto do material lá atrás, você pode aprender mais se quiser. Sabe qual é a vocação da igreja? Se tornar Cristo. Porque você sabe o que é Cristo? É o resultado da palavra e do Espírito num ser humano. A Bíblia chama isso de Emanuel. No princípio era a palavra. E essa palavra foi vivificada no corpo de um cara chamado Jesus de Nazaré. E isso é Cristo. Sabe qual é a sua vocação e a minha? Se tornar Cristo. Como? Pela palavra, pelo Espírito. Fica simples, né? O que você é, Leandro? Calvinista ou arminiano? Os dois. E não é jargão de alguém que não foi ler isso. Quando eu vou dormir, eu sou calvinista, ortodoxo, extremista, xiita da Al-Qaeda. O que quer dizer? Quando eu deito já assim, tudo está realizado em Cristo Jesus, não tem uma vírgula que fuja da soberania de Deus. E durmo. Quando eu levanto, eu sou arminiano, eu digo, eu vou dizer sim para a vontade de Deus, eu vou pregar o Evangelho, porque eu não sei quem elegeu, eu vou dar a minha vida pelos pobres, eu vou procurar, eu vou em direção do Espírito, ainda que eu saiba que Ele efetua o querer em mim, eu vou em direção a isso, quem está me entendendo? E ninguém vai poder me impedir de ser isso, porque eu quero ser. Por quê? Porque eu quero tudo que Deus já fez na história da igreja. Eu não quero mais fragmentar nada, quem está me entendendo, aleluia? Porque eu quero me tornar Cristo, na palavra e no Espírito, no corpo físico de um cara chamado Leandro agora, foi de um cara chamado Jesus, que virou o Cristo, agora o Cristo vai virar num corpo físico, que era chamado de Leandro, e depois Christian, e depois Lucas, e depois Fábio, e assim vai acontecendo, quem está me entendendo? Eu não sei de você, mas eu fico muito animado com essa coisa, sabe por quê? Eu posso perceber na expressão de alguns de vocês, é como os olhos começassem a ser abertos. É o que Paulo orou pelos santos de Éfeso. E é pela palavra. E você percebe a graça do Espírito. Eu não preciso fazer uma escolha. Eu não posso ensinar sem o Espírito. E o Espírito me ensina todas as coisas. A unção que eu recebi me ensina tudo.
Amém? Tudo sobre quem? Sobre Jesus. Efésios 1, você está lá? Deixa eu pregar, irmão, está difícil. Deixa eu ler o Efésios 1 aqui para mim terminar. Quem está lá em Efésios 1, diga assim. Minha esposa me mandou um WhatsApp, ela falou, amor, prega pouco. O sonho dela é que eu fosse presbiteriano, mas eu não consigo. O meu sonho também é, mas eu não consigo. Mas um dia você, irmão, nem que seja naquele dia. Eu tenho esperança no glorioso dia. Cara, Deus é tão bom que ama até os presbiterianos, né, irmão? Calma, fica calmo. Meu sonho era ter alguém na minha árvore genealógica presbiteriano de verdade, não esse meio presbiteriano, verdadeiro. Efésios 1:3, amém? Eu não sei o que as pessoas que vão ouvir isso vão pensar, mas eu amo os irmãos, fica tranquilo. Eu sou muito desafiado por todos os irmãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as... Leiam para mim. Vamos tentar de novo. Com todas as... bênçãos espirituais, dos lugares celestiais em Cristo. Rapidamente eu vou te falar duas coisas, presta atenção. As bênçãos espirituais falam sobre a nossa natureza. Os lugares celestiais falam sobre a nossa vocação. Look at me, olhe para mim. Por quê? Eu não vou entrar no assunto da vocação. Lugares celestiais são entre o céu e a terra. Isso são lugares celestiais. Céu, terra, lugares celestiais. Por que isso fala da nossa vocação? Porque a igreja é por natureza a intercessão. Escute, a igreja, ela não intercede, ela é a intercessão. Intercessão é estar entre, é ser o lugar de encontro, é ser o ponto de encontro, é por intermédio da igreja, diz Paulo 3,10 de Efésios, que a vontade de Deus é manifestada. Escute, qual é o papel da igreja? Ser a intercessão. O que é intercessão? É intersecção, é estar entre céu, terra, regiões celestiais. Aqui está a igreja, olha o que a igreja é: céu, terra, igreja. Você sabe, Jesus disse, portanto vocês orarão assim: Pai nosso que estás no céu, nós cantamos, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Seja feita. Qual é a vocação da igreja? Puxar o céu para a terra. A igreja é a intercessão. Ela não apenas intercede, ela é a intersecção, o ponto de encontro. O plano de Deus é convergir céu e terra. Isso está em Efésios 1:10 e Colossenses 1:20. Olha para mim. Mas tem um lugar que o céu já encontra com a terra, sabe aonde? Em você. Aí já é real. Isso é incrível. Agora escute. Então Paulo fala da vocação, mas das bênçãos espirituais. O que são bênçãos espirituais? São todos os recursos dados por Deus graciosamente a nós, para que pelo Espírito a natureza de Cristo seja formado em nós. Isso são bênçãos espirituais, os recursos que recebemos mediante a graça, a fim de que através do Espírito Cristo seja formado em mim e em você, amém? Vou repetir, a nossa vocação está mais relacionada ao que precisamos nos tornar para Deus, do que aquilo que podemos fazer para Ele, porque quando nos tornamos, Ele faz através de nós, nada além daquilo que já fez em nós, amém? Ninguém pode dar aquilo que não tem, cara. Se convença disso. Eu prego o evangelho, mas as pessoas... porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Não é o quanto eu posso fazer, é o quanto Cristo já foi formado em mim. Então Paulo vai listar as bênçãos espirituais. Diga comigo de novo, bênçãos espirituais. Versículo 4, eu vou correr com isso aqui. Diz assim: como também nos elegeu nele,
antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Qual é o plano de Deus? O plano de Deus é te tornar semelhante a Jesus, amém? Esse é o plano original do Éden. 1 João 3:2 diz que nós seremos semelhantes a Ele. Romanos 8:29 diz que nós seremos a sua imagem, a fim de que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos, amém? Então o que esses textos estão dizendo? Que na verdade o plano de Deus é fazer voltar ao início, a imagem e semelhança, tudo novo de novo. Quem está me entendendo? Sacode a mão para mim, quem está me ouvindo aqui. Tudo novo de novo. Como Deus faz isso? Primeiro Ele nos salvou. E aí o que Paulo diz? Ele nos elegeu. Primeira bênção espiritual, eleição. Olha para mim, Deus escolheu você. E a gente ainda não consegue entender e desfrutar do que eu acabei de dizer. Porque você pensa, cara, o cara está numa construção dessa, para terminar dizendo que Deus me escolheu, é porque você não entendeu ainda o que é a eleição. Sabe por quê? Porque se você fosse um cara talvez como eu, você saberia o que é ser escolhido por Deus. Primeira coisa, Deus quer que você seja como Cristo. A primeira coisa que Ele fez, escolheu você. Escuta, a salvação é um presente de Deus, não uma recompensa. É o dom gratuito. Olha para mim, look at me, os presbiterianos estão quase dando glória, vou orar até língua. Olha para mim, a salvação é um presente, não uma recompensa. Eu tudo bem, não me leva a mal, pastor Fábio, seja meu amigo, por favor, irmão, seja meu amigo. Vou corrigir uma coisa que eu fiz muitas vezes, então eu já fiz 300 milhões de vezes. Quem aqui quer aceitar Jesus? Eu até entendo, mas vem cá, não fecha muita conta, né? Porque peraí, quer dizer que eu, dependente químico, usuário, prostituto, imundo, escolhi Jesus? Não, Jesus disse, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. E Paulo diz que Deus nos elegeu. E sabe uma coisa? Ele diz, foi antes da fundação do mundo. Você sabe o que Charles Haddon Spurgeon disse sobre a eleição? Spurgeon disse assim, eu creio na doutrina da eleição. Por quê? Porque eu jamais teria escolhido a Deus se Ele não tivesse o feito. Ele diz assim, e eu creio também, porque sei que Deus me escolheu antes de eu nascer, porque Ele jamais teria me escolhido depois. Ele ainda diz assim, e eu reconheço que Ele me escolheu por razões desconhecidas para mim. Por quê? Porque eu nunca encontrei em mim razão alguma para ser tão amado por Ele. Ah, por favor, cara, ele quer discutir com o Spurgeon, se mata, irmão. Sabe qual é a primeira bênção espiritual, a primeira boa notícia nesse processo do Espírito derramado para a natureza de Cristo ser formada? Ele te escolheu. Ah, mas se as pessoas entrarem nessa, elas vão para o pecado. Não, Ele te escolheu para ser santo e irrepreensível diante dEle em amor. Sabe qual é o sinal de alguém que foi eleito? Santo e irrepreensível e anda diante de Deus em amor. Você foi escolhido? Aí ele segue dizendo, versículo 5, quem está comigo diz sim. E nos predestinou para filhos de adoção. Diga comigo, adoção. Segunda bênção espiritual, a adoção. Deus não apenas te escolheu, Ele te adotou. Ele não apenas me escolheu, Ele me adotou. E sabe uma coisa? Na eleição, eu sou livre da necessidade de ser aceito pelos homens. Você diz assim, eu sei que Deus me escolheu. E eu pergunto, então por que você dá tanto valor para a aceitação das pessoas ou a opinião delas sobre você? Você jura que já sabe esse papinho de Deus me escolheu e por que você fica procurando ser aceito pelos homens?
E não apenas isso, a eleição me livra da necessidade de ser aceito, e a adoção quebra o poder do espírito de rejeição. Sabe por quê? Porque todo homem nasce órfão, desde a queda do homem, desde a expulsão do homem do jardim, nós somos governados pelo espírito de orfandade, algo em nós clama. Sabe o que nós vemos hoje? Uma geração dizendo que vai mudar o mundo, mas são presos pelo espírito de rejeição. Por quê? Porque ainda não desfrutaram da adoção. Mas eu tenho uma boa notícia: o Pai te adotou, e isso quebra o poder do espírito de rejeição. Você foi adotado. E é uma coisa que você pode só ouvir e achar uma boa palavra, mas o dia que você experimentar essa realidade espiritual, você vai saber como eu, o que é não viver mais debaixo do espírito de rejeição. E de novo, as redes sociais, elas mostram o quanto a gente não entendeu a eleição e adoção. É uma denúncia todo dia. Ai meu Deus, ninguém curtiu. Aí muda a foto, tenta de novo e tenta. Cada um tenta do seu jeito, no trabalho, mas as redes sociais trouxeram essa ferida da alma. Quem está me entendendo aqui, diga assim. Mas Deus te escolheu e te adotou, amém? A eleição te livra da necessidade de ser aceito pelos homens, e a adoção quebra o poder do espírito de rejeição sobre você. E hoje eu quero declarar no precioso nome do meu Senhor: seja livre do espírito de rejeição, e seja agora pelo espírito de adoção. E aí você começa a entender porque João vai dizer na sua carta: amados, agora somos filhos, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Porque de fato a gente nasceu de Deus e nascemos do Espírito, mas sabe qual é o problema? A gente não está desenvolvendo a nossa salvação, como Filipenses 2,12. A gente nasceu de novo, mas é bebê chorão querendo ser aceito e aprovado pelos homens. Isso te tira da condição de uma criancinha de Deus e te começa a colocar na jornada de se tornar um filho maduro. Tanto falamos de Tecnon e Ruiós e ainda não entendemos. É bonito de falar, a gente deu glória, a gente chorou, mas a maioria dos evangélicos no Brasil ainda vive. Sabe por quê? Porque a conta não fecha, irmão. Segundo o último censo do IBGE, para cada 4 brasileiros, um é evangélico, são 50 milhões. Eu pergunto, é agora que eu choro e sinto vergonha ou é daqui a pouco? Por quê? Porque são 50 milhões de evangélicos e esse país nunca foi tão corrupto e nunca foi tão vergonhoso ser brasileiro no mundo como é agora. Na época em que se diz ter mais pessoas evangélicas no meu país, ele nunca foi tão vergonhoso às nações. Sabe por quê? Porque é óbvio, a maioria dessas pessoas nunca nasceu de novo, e as que nasceram de novo não estão desenvolvendo a sua salvação. São bebês chorões, querendo bênção, conquista e vitória financeira, querendo aprovação, querendo aceitação. Por quê? Porque você não entendeu coisas básicas, que Deus te escolheu e te adotou, e que isso aí é um presente e não uma recompensa. Você é uma recompensa. E ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Isaías 53:12. Você sim é uma recompensa, mas sua salvação é um presente. Quem está comigo? Então, por favor, vamos correr para terminar. Versículo 7. Em quem temos a redenção, diga comigo, redenção. Pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da graça. Diga comigo, riquezas da graça. Cara, Paulo diz que Deus é rico em graça e misericórdia. Isso é incrível. Quer dizer que Ele tem para dar a todos sem que lhe falte coisa alguma. Presta atenção. A redenção paga a dívida, te livra do espírito da culpa. O sangue de Jesus pagou a sua dívida e a minha. Aí você vai dizer, eu já sei, e eu vou perguntar, por que vive governado pela culpa então? Sabe qual é a carência de todo homem? Sabe o que eu acabei de expor para vocês? A doutrina da graça.
a obra salvífica de Cristo. Eleição, adoção, redenção. Olha para mim, a obra de Cristo é completa, não ficou faltando nada. Você foi eleito e agora não precisa mais que os homens te aceitem. Você foi adotado e agora o espírito de rejeição não tem mais poder e você foi redimido. Você não é mais culpado. Jesus pagou o preço. Amém? Você está feliz? Meu Deus, vou perguntar de novo. Você está feliz com essa notícia? Por quê? Porque todo homem procura ser aceito, sente-se rejeitado e lida com a culpa. Você e eu podemos fazer cara de evangélico bonitinho, no fundo, você sabe e eu sei do que nós estamos falando aqui. Estou falando alguma bobagem, irmão? Sabe por quê? Porque a gente não desfruta das bases da nossa salvação. E uma dessas razões é porque a gente acha que a salvação é uma recompensa e não um presente. Diga assim: a minha salvação é um presente, não uma recompensa. É graça. Porque eu preciso me tornar como Jesus, mas quando eu olho para mim, eu me desanimo. Eu digo que legal essa história, mas não sei se eu fico feliz ou triste. Porque eu fico feliz porque isso é legal, mas eu fico triste porque parece que isso é impossível. Aí você descobre, mas o que é impossível para os homens, não é que parece que é impossível, é impossível. Mas o que era impossível se tornou possível em Cristo Jesus pela graça. Agora, deixa eu resumir a doutrina da graça e vermos as duas últimas bênçãos espirituais e terminarmos. Estou sendo bonzinho com vocês, hein? Estou sendo parceiro mesmo, que eu até fui liberado para falar o quanto quisesse, mas vou ser parceiro, vou terminar logo, aleluia? Presta atenção. Leandro, como entender e desfrutar da graça de Deus, eleição, adoção e redenção? Como entender a graça? Entendendo a lei. Você só entende a graça entendendo a lei. Vou te explicar. Para entender a graça, você tem que olhar para a lei. Na lei funcionava assim. Look at me, ouça-me. Na lei, quando alguém pecava, esse pecador precisava levar um cordeiro diante do sacerdote. Sabe o que acontecia quando o pecador arrependido dava o cordeiro na mão do sacerdote? O sacerdote fazia isso aqui, ó. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Examinando ele examinava o cordeiro. Se o cordeiro fosse perfeito, escuta, o pecador era aceito e o pecado perdoado. Ei, o sacerdote examinava o cordeiro, não o pecador. Difícil de entender isso. O sacerdote examinava o cordeiro, não o pecador. A Escritura diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas eu não sou perfeito. Eu sei, mas o Cordeiro é. Brincadeira, né, irmão? Acho que a gente não entende o Evangelho de verdade, né? Você está feliz? O sacerdote examinava o cordeiro, não o pecador. E o cordeiro é perfeito, mesmo que eu ainda não seja. Eleição, adoção, redenção, graça. Diz de novo comigo: a minha salvação é um presente, não uma recompensa. O dia que você conseguir viver isso, sua vida vai fazer assim, ó. Então, quarta bênção espiritual, versículo 9. Quem está ali, diga sim. Diga comigo: descobrindo-nos
o mistério da sua vontade. Quarta bênção espiritual, conhecimento da vontade de Deus. Ela explica as 3 primeiras. Aí você pergunta, Leandro, por que o Pai foi tão gracioso, me elegendo, adotando e redimindo? Porque Ele deseja que você conheça a sua vontade. Escuta isso. E o conhecimento da vontade de Deus é o que nos confere autoridade. Você sabe o que são pessoas de autoridade? São pessoas que conhecem a vontade de Deus. Elas deixam de ser meros espectadores da obra de Deus e se tornam cooperadores, a fim de que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu. Vou repetir, o conhecimento da vontade de Deus te confere autoridade. Pessoas de autoridade são pessoas que conhecem a vontade de Deus, sabem o que Ele deseja, elas se tornam parceiras de Deus. Cooperadores de Deus, diz Paulo em 1 Coríntios 3:9. Você sabe por que eu estou aqui? Se eu estudei até a 6ª série, nunca fiz um seminário de teologia, perdi meu pai quando tinha 14 anos, vivi no crack e na cocaína, fui rejeitado pela igreja denominacional, por que eu estou aqui? Porque eu não tenho um padrinho espiritual, ninguém marcou meu nome na internet e diz, sigam ele, convidem ele para pregar, por que eu estou aqui então? Por uma razão, porque eu conheço, mesmo que pouco, a vontade de Deus, e isso me confere autoridade para servi-los, a fim de que alcancemos juntos tal conhecimento. Não que eu seja o único, mas aquilo que eu tenho está a serviço, é uma autoridade, diz Paulo, para a edificação, para a maturidade, para o desenvolvimento, para o seu crescimento. Amém? Agora, qual é a vontade de Deus? Estou dizendo desde o início da mensagem. Cristo em mim. Então pronto. Aí agora eu chego no lugar. A graça me leva lá em cima. Eu fui eleito, adotado, redimido. O Cordeiro é perfeito. Ainda que eu não seja, pareço um balão de gás. Aí eu começo a conhecer a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é Cristo em mim. Aí eu começo a olhar para mim. Vai tão legal só aquela primeira parte. Por isso que tem um bando de crentes bebê chorão que só quer ficar, Deus me salvou. Bom, legal, seja grato, eu também sou. E muitas vezes que eu falo sobre a eleição, meu coração se quebranta. Mas espera aí, eu sei que a vontade de Deus nunca foi, não será, não era me salvar. A salvação não é o plano de Deus. A salvação é o meio pelo qual eu posso viver a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu cresça a estatura completa de Jesus. Se você me pergunta, Leandro, rápido, um versículo que resuma toda a vontade de Deus e a Bíblia, Efésios 4:13, até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Jesus. E não há erro nenhum, e não há teólogo nenhum, de seminário nenhum que diga não ser isso. Eu descobri. Quando eu descobri, eu passei a me render para que isso acontecesse em mim. Já aconteceu? Está bem longe. Mas eu já estou consciente que é pela graça. E aí Paulo vai dizer, pela graça eu sou o que sou. É graça, mas que eu estou me tornando, eu estou. Quem está me entendendo? Escuta uma coisa, a graça é o oposto do mérito, não do esforço. A graça é o oposto do mérito, não do esforço. Não merecer não significa que eu não devo me esforçar para me tornar, embora eu saiba que não mereço e que é o Espírito que faz. À medida que eu creio, eu me entrego e passo a desfrutar. A graça é o oposto do mérito, não do esforço. Não torça a doutrina de Deus. Agora escute, aí você descobre a última bênção espiritual. Versículo 13, eu amo isso aqui, aí você vai entender. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo Lembra dessa palavra? Jesus disse: fiquem na cidade até que do alto meu Pai envie Escuta, olha para mim, presta atenção. Quinta bênção espiritual, o Espírito Santo da promessa, como aquele que conclui a vontade de Deus em mim. Não sou eu, é Ele, à medida que eu creio e me entrego. Sabe o que Paulo diz? Que o Espírito Santo é um selo. Ele diz: vocês foram selados. Sabe qual é a palavra selo? A palavra para o objeto aliança. Olha para mim, sabe o que Paulo está dizendo? Que o Espírito Santo é a única garantia que a gente pertence a Jesus. Aí ele vai dizer nessa mesma carta, em 4:30 de Efésios: portanto não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados. Ele é a garantia que vocês são a noiva do Cordeiro. Amém? Aí eu começo a entender porque o Espírito está me chamando para o lugar de contemplar o noivo. Aí começa a fazer sentido. Aí deixa de ser a importação de um método. Aí deixa de ser um movement. Aí deixa de ser uma coisa americanizada. Aí eu começo a entender a vontade de Deus. Quem está comigo? Você está feliz ainda, irmão? Amém? Agora escute. O Espírito Santo da promessa. Quando eu penso na promessa do Espírito, eu penso no quê? Seja sincero. Poder. Por quê? Porque eu atrelo a Atos 2. Escuta, o que aconteceu em Atos 2? Poder. Certo? Sinais, prodígios e curas. Eu disse e repito: creio e teremos. Amém? Mas antes do Espírito me empoderar para cumprir a minha vocação, Ele precisa mudar a minha natureza, para que a unção que está sobre mim não se torne maior do que a unção em mim e eu seja esmagado pelo meu próprio ministério, como muitos homens e mulheres de Deus têm sido na história. Ei, escuta, não é fazer como Jesus o meu chamado, é ser como Ele. O Evangelho, não é sobre termos as atitudes de Jesus, é sobre termos a sua natureza. A gente fica tentando adestrar pessoas, mas a natureza delas não está sendo afetada. A gente julga um ministério pelo número de pessoas que ele reúne. Deus julga a eficácia de um ministério pelo quanto de Cristo já foi formado nas pessoas reunidas e pela qual é a estatura das pessoas que estão congregadas. Quem já assistiu os 300 aqui? 300 espartanos. Eu gosto de filme, para você entender o Evangelho. Sabe uma coisa? Quando um pastor encontra outro pastor, ele fica lutando com o desejo de fazer a pergunta. A pergunta. Eu preciso perguntar, eu não aguento. Eu estou ouvindo o Leandro pregar, estou achando muito legal a mensagem, mas eu tenho que perguntar para ele. Quantos membros tem na sua igreja? Eu não consegui, saiu, é maior do que eu. Sabe por quê? Porque a gente julga a eficácia de um ministério pelo número de pessoas que ele congrega. Mas Efésios 4 diz que você deve julgar a eficácia de um ministério pela estatura das pessoas que estão congregadas. Quem está me entendendo? Aí um dia o pastor perguntou: quantos membros tem lá na sua igreja? Ele tinha uma igreja 10 vezes maior do que a nossa. E ele disse: pastor, você já assistiu os 300? Ele disse: Esparta, Leônidas, this is Sparta. Você assistiu? Assisti. Você lembra aquela hora que os soldados da Grécia encontram os espartanos? Não lembro. Você lembra que o capitão da Grécia pergunta para o Leônidas? Você lembra? Lembro. O que ele pergunta? Mas é só esse grupo de pessoas que você trouxe? De soldados? Só isso? Aí o Leônidas olha para o exército dos caras com 20 mil gregos e diz: You,
Você, o que você é? É ferreiro. Você, a voz do leão. Você é o quê? Jardineiro. Você é o quê? Tecelão. Espartanos, qual é a vossa profissão? Mano, eu amo, é o reino total. Eu levanto no cinema e diz isso. Minha esposa diz o que? É isso, amor. O que é? É isso. Leônidas olha e diz, eu acho que eu tenho mais soldados do que você. Morou? Aí o pastor mudou a conversa, falou, então, você viu o jogo do Flamengo? Falei, vamos voltar a falar dos membros, vamos voltar. Quem está me entendendo, aleluia? Porque nossa vara de medir não é a vara de medir de Deus, a vara de medir de Deus é Cristo. Agora, eu penso em promessa do Espírito, Atos 2, que é o cumprimento do quê? Joel 2, que nós cremos, verso 28, e há de ser que depois disso derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Agora os pentecas já começam, eu sabia, Jeová. E os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens visões, e os vossos filhos profetizarão, e até sobre os escravos derramarei do meu Espírito. E você diz, uau! E aí o que você olha? Você olha que Atos 2 cumpre Joel 2. Mas quando Efésios 1:13 é cumprido? Como o Espírito, não meramente como aquele que me empodera, mas como aquele que muda a minha natureza. 2 últimos textos e terminamos. Abre sua Bíblia em Ezequiel 36. Páginas amarelas da sua Bíblia, coladas uma nas outras. Aquela parte da Bíblia que está colada, sabe? Está por ali. Vocês têm que me amar, tá? Sabe que é uma coisa boa sobre o estrangeiro? É que o estrangeiro tem que ser bem tratado, é mandamento. Não interessa o que eu falar, tem que me tratar bem, me dar uma oferta, dar presente, me levar para comer, aleluia, glória a Deus. Sou estrangeiro, irmão, me trata bem aí, senão o Senhor vai acertar com você. Ezequiel 36, vamos lá, todo mundo. Quem encontrou, diga assim. Versículo 24, é uma promessa. E vos 36, 24. E vos tomarei dentre os gentios e vos congregarei de todas as terras e vos trarei para a vossa terra. Isso você vê acontecendo nos dias do derramar do Espírito. Verso 25. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Só presta atenção. Leandro, como é que Deus me purifica? Pela palavra. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então quando nós temos oportunidade de ouvir as Escrituras e não baboseira, não tenha pressa, você está sendo limpo. Do que? De toda a imundícia e de todos os seus ídolos. Verso 26. E dar-vos-ei leiam para mim. Opa, coração novo. E porei dentro de vós espírito novo. Olha, uma nova natureza. E tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Verso 27. E porei dentro, não sobre. Atos 2, línguas repartidas como que de fogo sobre. Atos 2 cumpre Joel 2, poder sobre, para cumprir a vocação. Ezequiel 36, porei dentro. Cara, esse tipo de avivamento eu estou procurando. Não em detrimento do poder, haverá, mas não sem antes um novo coração e um novo espírito, não sem antes a natureza de Jesus. Ter o poder de Jesus sem a sua natureza irá nos destruir. Ter o poder de Jesus sem a sua natureza irá te destruir. Irá me destruir. Então,
eu estou empolgado com o que eu estou vendo acontecer no mundo todo, especificamente no Brasil. Mas eu penso que carecemos de horas de ensino sobre o espírito de sabedoria e de revelação e de sujeição diária, cotidiana, todo dia, a obra do Espírito, para que não incorramos no erro de sempre. Poder, cai. Poder, escândalo. Poder, cai. Poder, escândalo. Não dá mais. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Olha só, o Espírito sobre mim, me leva a realizar as obras de Jesus. O Espírito em mim, me leva a obedecer os mandamentos do Pai. Agora escute, Atos 2 cumpre Joel 2, mas onde Ezequiel 36 é cumprido? João 20, e terminamos. Olha que beleza, acabou, irmão, graças a Deus. Evangelho de João capítulo 20, vamos lá todo mundo comigo. Se você quiser aprender mais sobre isso, você tem um material lá atrás, e eu vou insistir com você. Gaste tempo com a palavra, gaste tempo com boas literaturas, gaste tempo investindo no seu homem interior, invista no seu homem interior, ninguém fará isso por você. Tem gente que tem uma mania, Leandro, você manda seu esboço para mim? Não! Óbvio que não! Não é que seja algo meu, porque aqui tem muito do que eu tenho aprendido com outros santos, claro, e com o Espírito Santo. Mas espera aí, você está mais preocupado em ter uma mensagem legal do que se tornar como Jesus. Quem está me entendendo? João capítulo 20, você achou aí, irmão? Sim? É aqui que Ezequiel 36 é cumprido. Versículo 21. 20 e 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Eu disse no começo que o derramar do Espírito foi cumprido em duas etapas, Atos 2 e agora você sabe, João 20, versículo 22, quem está ali diga sim. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Você pergunta, os discípulos receberam o Espírito quando mesmo? Atos 2. Olha aqui, gente, presta atenção, por favor. Presta atenção. Em Atos 2, som de vento impetuoso, barulho, poder, signs and wonders, incrível. João 20, brisa suave. Ninguém caiu, ninguém tremeu, ninguém foi curado, ninguém orou em outras línguas. Mas sabe o que aconteceu? O Espírito dentro. Aí Jesus disse para Pedro, o cara que fazia milagres, agora você vai se converter. E aí, fortaleça seus irmãos. Pedro já tinha feito mais milagre do que todas as pessoas nesse salão aqui fizeram em toda a sua vida de crente. E Jesus disse, Pedro, agora você vai se converter. Sabe o que eu amo? Eu disse que a missão da igreja é se tornar Cristo. E o que é Cristo? A união da palavra e do Espírito num corpo físico. Sabe o que Jesus fez? Recriou o homem. Por 3 anos e meio ele deu a palavra, os mandamentos de Deus. Depois ele ressuscitou.
Quando Deus criou o homem no Éden, qual foi a última coisa que Deus fez com o homem? Sabe o que Jesus fez? Chegou a melhor parte, gente. Não poder, Atos 2, gritaria, cura. Não é essa a melhor parte. A melhor parte é se tornar como eu. A nova criação começou. Progressivamente todas as coisas serão restauradas. Mas já começou na igreja. A igreja é o lugar onde o céu já conecta com a terra. Você é esse lugar. Eu sou esse lugar. Nós somos um jardim do Éden. Nós já somos um tabernáculo. Agora escute. Precisamos sim nos engajar no movimento de oração. E eu peço que Deus derrame ainda mais favor sobre Michel para ensinar amanhã. Isso é extremamente fundamental e quanto temos a aprender. Mas a minha contribuição foi essa, irmãos. O derramar do Espírito é para formar Cristo em mim e não para que eu seja um Power Ranger. Embora, se Cristo for formado em mim, eu serei um Power Ranger. Vou falar, Power Ranger, hora de morfar. Super Gêmeos, ativar. Quem está me entendendo? E eu quero terminar orando, como Jesus, com uma brisa suave. Uma conferência como essa, assim, não, hoje não. Não agora. Agora a gente não precisa de uma música que vai nos roubar o entendimento da palavra. Agora a gente não precisa sacudir a cabeça um pouquinho. Show. Não. Agora a gente precisa só aceitar o evangelho que a gente ouviu. E com sinceridade, olhar para dentro e dizer, é mesmo, preciso de Cristo em mim. Eu estou falando de vocês? Não, estou falando de mim. Amém? Onde você está? Curva a sua cabeça, hein? Eu quero te incitar, te inspirar, te encorajar, te dar uma dica. Faça uma oração, diga, Pai, me dá um novo coração e um novo espírito. Construa em mim a natureza de seu Filho pelo seu Espírito. Um pouco mais nessa noite. Eu tenho incansavelmente dito sobre o Brasil, evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer. Não é essa a conferência, é todo dia. Por quê? Porque evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer. O processo de uma vida diária com Deus. Senhor, nós te damos graças. Com sinceridade no seu coração, comece a pedir pelo Espírito que muda a sua natureza, não por poder, não por calor na sua mão, não por um arrepio na sua costas. Ouça, Deus não te chamou para sentir, te chamou para obedecer o que você está ouvindo. Obedecer é mais importante e relevante do que sentir. Pai, eu te dou graças por aquilo que você está fazendo em todo o mundo e por aquilo que você está fazendo no Brasil e mais acertadamente em Dourados nesses dias aqui, não apenas entre essa preciosa comunidade local, mas no meio de todos aqueles que nessa cidade invocam o nome do seu Filho, Senhor deles e nosso. Pai, eu quero te pedir o seu Espírito de uma forma singular agora, um toque de dentro para fora, um toque de mudança de desejos, um toque de transformação de natureza. Pai, a sua palavra foi pregada, eu quero fazer como Paulo, que pregava o evangelho e orava sobre aquilo que ele falava. Senhor, eu fiz a minha parte, só o seu Espírito pode fazer isso nos meus irmãos, em mim, na Fran, no Benjamin. Pai, por favor, abre os nossos olhos para compreendermos a esperança da nossa vocação, a razão, o motivo que você nos chamou é nos tornarmos semelhantes a seu Filho. E nós te damos graças por tão grandiosa salvação, Senhor, por tão gloriosa salvação, Senhor.
Pai, eu peço que você livre pessoas da necessidade de aceitação através da eleição. Eu peço agora que você quebre o espírito de rejeição através do espírito de adoção, pelo qual podemos clamar Abba Pai. Você pode clamar Abba Pai. Você não é rejeitada, você não foi rejeitado. O Pai te adotou, te tomou para Ele, e você pode viver totalmente livre da rejeição. Pai, eu peço que você remova o fardo da culpa para aqueles que estão em Cristo. A Escritura diz que Ele nos redimiu e diz que já não há condenação. O Evangelho é uma boa notícia a respeito da nossa salvação, não é uma má notícia a respeito da futura condenação. O Evangelho é o que você já fez em Cristo por nós, já está feito. Pai, a redenção nos torna livres, porque o Cordeiro é perfeito, mesmo que ainda não sejamos. Eu também te peço que você descubra, revele o mistério da sua vontade para cada um dos seus filhos, Senhor. Abre o nosso entendimento das Escrituras, como Cristo com os discípulos no caminho de Emaús. Que o nosso coração venha a arder e queimar, não apenas quando cantamos canções a você, mas quando compreendemos a sua palavra, todo o seu eterno propósito revelado nas Escrituras. Faça o coração arder como os discípulos no caminho de Emaús, uma geração que ama a sua palavra. E Pai, eu te peço pelo Espírito Santo da promessa, aquele que nos muda todo dia, de glória em glória, uma glória que está aumentando, uma glória crescente, à medida que nos submetemos ao processo. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Pai, muito obrigado, graças te damos, Pai, muito obrigado por esses irmãos preciosos aqui, Senhor. Muito obrigado pelo seu favor sobre os seus filhos. Muito obrigado pelo Michel, Maíra, pelas crianças. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que você está fazendo. Você é realmente incrível. Você sempre nos surpreende com sua bondade. Bendito é o seu nome, Jesus. O Pai me adotou, seu amor. Podemos declarar com firme convicção: eu era órfão, hoje sou filho. Vamos dizer: o Pai me adotou com firme convicção. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Desfrute dessa verdade. Eu era órfão, hoje sou filho. Uma última vez, todos juntos, com todo o coração, vamos dizer: o Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Bendito é o seu nome, bendito é o seu nome. Você está feliz ainda? Você está feliz? Muito obrigado, feliz demais de estar com vocês, obrigado pelo carinho. Vamos guardar essa palavra no nosso coração, tá bom? Amanhã ainda vai ser um tempo incrível. Se você quer crescer no entendimento do que eu ensinei, lá atrás você tem um material. Corre lá, nos abençoa e se abençoa, tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigado. Valeu, Lucas.